Meus irmãos, glória a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Depois de uma chuvinha dessa, para alegrar o sertão, é bênção do céu. Vamos ficar de pé para lermos um texto. Glória a Jesus. Primeira Timóteo capítulo 4. Primeira Timóteo 4. Os acharam e podem dizer amém? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizadas a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida em ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém? Senhor meu Deus e meu eterno Pai, ainda estamos, Senhor, no mês da oração, e o propósito primeiro é pelo nosso pastor presidente, pela sua família, pelo ministério, obreiros locais e a sua família. Deus, visita cada casa dos obreiros, visita os filhos, visita, meu Deus, suas esposas, visita cada um dos representantes da sua casa. Pai, eu te apresento também neste momento, meu Deus, aleluia, a salvação das almas. Pai, as almas, elas são necessárias para o reino do céu, porque elas custaram o sangue eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ah, Senhor, a promessa é verdadeira. Ah, Senhor, o Senhor continua batizando. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. Ah, meu Deus, aqueles que estão enfermos, vem curar na tua casa. Repreenda a enfermidade, o espírito da enfermidade. Deus, toma em tuas mãos também, ó Pai, o despertamento contra a contribuição de dízimos e ofertas. Meu Deus, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, pela saúde espiritual da igreja, do subcampo de Carnaíba. Repreende tudo aquilo que não te pertence, aquilo que não te agrada. A tua palavra diz que aquele que usa de engano não permanece. Deus, aquilo que não é de ti, aquilo que não te pertence, arranca, Senhor, e dá saúde ao trabalho, e cresce o trabalho, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Meus irmãos, hoje nós lemos um texto em que Paulo nos alerta sobre os falsos profetas, as doutrinas de demônio. Pastor, não é pesado dizer que uma doutrina é de demônio? Não, porque nós provamos na Bíblia que a doutrina das testemunhas de Jeová é doutrina de demônio. Isso vai para o YouTube, é? Falei. Já falei. Está falado. Estou dentro da igreja. Então, por quê? Quando uma doutrina ela é de demônio, quando ela não distorce só, ela tira a verdade.
Quando ela distorce a verdade, ela é uma seita herética, uma heresia, ela é uma seita. Mas quando ela tira a verdade, Jesus disse o quê? Ai daquele que tirar um tio ou um jota da palavra, da lei. Era melhor que esse tal não tivesse nascido. É diferente de alguém distorcer, de alguém ler dizendo que a mulher de cabelo tem que usar o véu na cabeça, e ele esquecer que lá no final está escrito que o cabelo foi dado no lugar de véu. É uma doutrina de demônio? Não. É um erro de interpretação que gerou uma heresia. Gerou uma heresia. Quando alguém diz assim, não há pastor, aquela igreja ela é doutrina de demônio? Não. Ela é uma igreja que contém heresia, porque alguém leu dizendo que o verdadeiro pastor é Deus e não quis olhar para os outros textos. Então aquela igreja ela é uma igreja que contém heresias. E quando é uma doutrina de demônio? Quando tira, arranca a verdade. Quer ver? Observe, as testemunhas de Jeová, elas falam que Cristo não é Deus, então ela está arrancando a verdade. Então é a doutrina de demônio. A testemunha de Jeová diz que Cristo não é Deus, mas há na Bíblia textos bíblicos que comprovam que Cristo também é Deus. Anote aí, porque eles vão apresentar versículos de uma Bíblia. Os testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia própria. Por quê? O fundador das testemunhas de Jeová foi Charles Taze Russell. O cara aceitou na presbiteriana e pulou da presbiteriana para o movimento do advento, que ainda não se chamava de adventista, mas ele vai, pula para o advento, que hoje é adventista, que não é a do sétimo dia vem depois, mas é tudo uma linha só. Ele vem. Outro dia eu vou dar um estudo aqui sobre a origem das religiões e nós vamos falar sobre cada uma. E aí ele entra. Quando ele entra, qual é a parte que ele gosta? Ele pega só a parte do arrebatamento. E ele se reúne em casa com um grupo de pessoas que ele chama os estudiosos da Santa Bíblia. Quando o Russell começa com aquele grupo numa garagem, ele começa a estudar Apocalipse. Então a especialidade dele é a doutrina das últimas coisas. Até aí tudo bem. Só que ele começa a implantar o seu pensamento juntamente com aqueles rapazes. Ele começa a excluir a Trindade. Ele começa a excluir Cristo como Deus. Ele começa a excluir tantas verdades da Bíblia. E aí ele diz assim, não tem como ensinar o povo se nós não tivermos uma Bíblia. E nós vamos publicar onde? E eles foram em uma editora chamada de Torre de Vigília. E lá ele pegou uma Bíblia do inglês e traduziu o próprio inglês. Dá no quê? Em nada. Quando ele faz isso, ele oculta a palavra Espírito Santo. Quando ele não oculta, ele coloca Espírito Santo com E minúsculo, igualando o Espírito de Deus a um espírito humano como o nosso. Na nossa Bíblia tem lá em 1 de João, não me lembro, diz assim: 3 são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Só que eles não creem em Jesus como Deus. Aí eles dizem, eles excluem, está lá: 3 são que testificam no céu, mas não tem o resto. Então ele ocultou a verdade. Então eles tiram. Então eles dizem que Cristo não é Deus. Mas se nós lemos na Bíblia, 1 de João 1, não é primeiro não, o Evangelho, João capítulo 1, versículo 1.
princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era? Quando você encontrar alguém que foi embaraçado por eles, lê isso aqui. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler alguns textos que provam Cristo como Deus. Porque às vezes até os crentes, um dia desse eu encontrei um crente, num, 1:1. Escute, um dia desse eu encontrei um irmão, num desses campos que eu dirigi por aqui, e a irmã botou na cabeça dela, uma irmã, digo, que Jesus Cristo só passou a existir quando ele nasceu de Maria. Na cabeça dela, Jesus não existia antes. Só que Jesus é a parte humana. E o Cristo? Por isso que diz Jesus, Cristo. Jesus o quê? O nome de Jesus, humano, é Jesus. E o nome divino, Cristo. Como Cristo, como Deus, Ele é o verbo. Não, o senhor está errado. Eu tive que reler isso aqui para ela, porque ela achava que Jesus, o pensamento dela era humano. É aquilo que diz Paulo: na igreja há homens naturais, há pessoas que não conseguem assimilar o divino com o humano, só enxerga a concepção de um homem com a mulher. Não, Jesus já existia como Cristo, o verbo, desde o princípio de todas as coisas. Primeira de Pedro, eu falei segunda, não foi? Falei primeira? Eu falei primeira de Pedro 1:1. Eu falei primeiro ou segunda? É segunda. Segunda de Pedro. É o cansaço, irmão, da correria. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso e Salvador, nosso Deus e Salvador. Então Jesus é Deus e Salvador. Quem diz amém, meus irmãos? Eles falam que Jesus Cristo não é Deus. Vamos ver Hebreus. Uma pessoa lê Hebreus capítulo 1, versículo 8, e outra pessoa vai ler João 20, versículo 28. Uma pessoa lê Hebreus 1:8, outra pessoa lê João 20 e 28. João, o Evangelho. Amém? João capítulo 20, versículo 28. Quem pode ler? Senhor meu e Deus meu. Hebreus 1:8, a irmã leu, dizendo que o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Se ele não fosse Deus, ele não o conheceria dos séculos dos séculos. Século dos séculos aqui é eternidade, e só é eterno Deus. Então Jesus é Deus. Vamos ver Mateus capítulo 1, versículo 23, que eu quero revelar um mistério aqui.
Mateus capítulo 1, versículo 23. Um pregador muito famoso explicou essa versão aqui, mas ele deixou alguns detalhes sem explicar e gerou uma confusão no meio dos crentes que assistiram a mensagem dele. Mateus 1, 23, acharam? Digam amém. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de, que traduzindo é Deus. Um pregador muito famoso estudou sobre a raiz da palavra Emanuel no hebraico, e ele descobriu que dividindo, observe aí, e você quiser pegar uma caneta e fazer, ele descobriu que dividindo a palavra M, é M, a NU e é L, há umas traduções no hebraico. Há umas traduções no hebraico. Como o hebraico é escrito da direita para a esquerda, ele descobriu que o nome Emanuel significa Deus dentro do homem. Só que a tradução que ele fez deu um pouco de dúvida, porque Deus dentro do homem, Deus dentro do homem. Alguém não entendeu bem, mas quando ele viu que a palavra Anum vem de uma raiz hebraica que significa barro, aí bate certinho, porque a Bíblia diz que Adão é o primeiro homem, mas Jesus é o segundo, e Adão foi feito? Adão foi feito? Dá para dar glória a Deus porque a Bíblia é completa? Então L significa El no hebraico, no espanhol significa Deus, El. Anum, barro. En, homem. Deus dentro do barro. Adão foi feito do barro, pecador, mas Jesus foi feito do barro, e na natureza de pecado venceu o pecado e está conosco, porque Ele é Deus. Por que barro? É meio profundo, mas vamos lá. Por que barro? Porque se compara com um vaso. Efésios 2:8 diz que ele foi até a morte de cruz, e diz que ele se humilhou, mas ele também se tabernaculou. Entra nessa frase aí. Vamos ver Filipenses, perdão, eu disse Efésios, Filipenses, é o cansaço. Filipenses 2 e 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus. Por que essa palavra forma no português? Por que essa palavra forma? Porque João Ferreira de Almeida, ele achou a melhor frase do latim para traduzir para a época. Só que existem algumas Bíblias que não tem mais a palavra forma, está escrito sendo Deus. Isso altera alguma coisa? Não, porque a forma de Deus é revelada em Jesus, não muda nada. Quem diz amém, meus irmãos? Aí diz aqui, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de... No grego a palavra aniquilou-se quer dizer tabernaculou-se. Num português bem antigo, caiu dentro de um pote de barro. Ou seja, o verbo que nós lemos
Em João 1, que é a palavra, o Espírito Santo no ventre de Maria fez um potinho de barro. Aí a palavra caiu dentro do pote e Jeová fechou o pote. Aí o Cristo está ali dentro e o potezinho nasceu. Emanuel, Deus dentro do barro. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que é meio profundo, mas tem algumas coisas que a gente tem que começar a aprofundar mesmo, para a gente entender que não tem como Jesus não ser Deus. Ele é Deus em todo o tempo. Glória ao nome de Jesus. E por que dentro do barro? Porque o barro é frágil, ele seria quebrado. Assim como o barro é pisado, ele seria pisado. Mas assim como o barro lá no oleiro, em Jeremias 18, é feito de novo, no terceiro dia o vaso foi feito de novo e está vivo. Quem diz amém? É mais ou menos por aí. Então Jesus, ele é Deus. Romanos 9,5 vai provar também que Jesus é Deus. Quem achar primeiro pode ler. Isso aqui tem na Bíblia dos TJ. É lá. Estude isso aqui. Leia isso aqui. Porque com eles não adianta discutir, não. A Bíblia diz que a gente não pode entrar em questões. Mas alguém que você vê que eles estão dando estudo, que está embaraçado, mostre isso na Bíblia. As pessoas podem não ter fé na religião, mas tem fé na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus é Deus. E ninguém pode mudar isso. Ele é Deus e para sempre será Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3 e 16. Vamos ler a Sagrada Escritura. 1 Timóteo 3 e 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério de que aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja o 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, veja que ele liga Deus ao Cristo recebido em glória. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus é Deus, eternamente Deus. Então eles não creem. Eles dizem que Jesus é um profeta, mas a Bíblia está mostrando. Anote, estude e se aprofunde. Quando eles perguntarem, você já tem a resposta. Uma das coisas que eles mais batem na atualidade no cristianismo, a primeira pergunta que eles fazem a você é: quem é Deus? Melhor, qual o nome de Deus? Aí tem crente que fica: Jesus, Espírito Santo. Aí ele já entra. Aí eles vão lhe tentar convencer que não existe a Trindade. Por quê? A palavra Trindade não tem na Bíblia. Como muita coisa não tem o nome na Bíblia, mas está lá. Trindade não tem na Bíblia o nome Trindade. É igual tem gente aí que
que às vezes está na igreja ainda fumando, quer saber onde é que está na Bíblia a palavra fumar. Não tem. Mas é pecado fumar. Por quê? Porque está destruindo o templo do Espírito. Os viciados não herdarão o reino do céu. Aí as pessoas querem ver literalmente. Tem coisa que meia palavra já resolve. Trindade não tem. Se você for estudar, você vai descobrir que foi uma reunião de bispo católico que criou o nome Trindade. Agora, porque foi a católica que criou o nome Trindade, quer dizer que não é verdade? Até o diabo falou a verdade. Ele não é o pai da mentira? Sim ou não? Mas de vez em quando ele fala a verdade. Só que uma verdade na boca do diabo não vale nada. Quando ele disse assim, está escrito, dar a ordem a teus anjos a seu respeito, ele estava mentindo? Não está no Salmo 91? Está. Falou a verdade. Uai. Lança-te daqui. Está escrito. Estava escrito. Falou a verdade. Quando ele disse para Adão e Eva, se você comer, você vai ter inteligência do bem e do mal, ele mentiu? Falou a verdade. Acabou a inocência, entrou a consciência. Então nem tudo que o diabo fala. Então foi porque a igreja católica criou o nome Trindade, agora é do cão? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia o entendimento, então é verdade. Então eles dizem que a Trindade não existe. Só que o que é que mostra a Trindade na Bíblia? O que mostra a Trindade na Bíblia é que cada pessoa da Santíssima Trindade, eles têm atributos de Deus, porque Deus é o todo. Digamos, uma lâmpada dessa ela tem positivo, negativo e o terra, 3. A lâmpada é uma só, mas são 3 forças que dá ela para. É simples de entender. Não tem muito mistério. Então, quando eles dizem que Jesus não é Deus e ele não existe Trindade, eles querem dizer que Jesus não tem atribuições de Deus, porque só é Deus quem é onisciente. Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, Deus ele é imutável e Deus ele é o único a ser adorado. Não se pode adorar outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, que o nome dele realmente é Jeová. O nome é esse, o nome próprio de Deus. Às vezes você tem um apelido assim, Bidon. O apelido feio terrível. Mas deixa, Bidon, não tem nada a ver com ele, né? Ele chama de Bidon e ele atende. Mas como é o nome próprio dele? Josivaldo. Como é o nome próprio de Deus? Jeová. Qual é o nome próprio de Cristo, de Jesus? Cristo. Aí os testemunhos já vão dizer assim, olha, mas Jesus não é, eles fazem uma confusão, ele chega aqui, mas Jesus não é um homem. Aí a pessoa responde, é. Então, como homem, ele não podia estar em todos os lugares. Aí começa a lavagem cerebral. Porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas a Bíblia mostra os atributos de Deus em Jesus. A Bíblia mostra que Jesus Cristo ele é onipresente. Vamos ver? Mateus 18 e 20. Tome nota disso aí, porque eles gostam de tentar tirar a divindade de Cristo nesses pormenores. Mateus 18 e 20. Glória a Deus. Aqui é Jesus que disse, ó, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Jesus está aqui na Carnaíba
Jesus está lá no culto de doutrina do Alencar. Jesus está lá no culto de doutrina da Aliança. Jesus está lá no culto de doutrina. Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está na tua vida. Ele é onipresente. Enquanto você está aqui, Ele também está lá cuidando dos seus. Quem diz amém, meus irmãos? Glória a Deus. Jesus, Ele é onipresente, Efésios 1. Onipresente ainda, Efésios 1 e 23. Tome nota, Efésios 1 e 23. Quem achar primeiro do que eu, pode ler. Tudo, todos. O que é que isso quer dizer? Tem um crente lá na Cordilheira dos Andes, lá em cima, mas ele é crente no cume da 0 hora, porque a 0 hora é lá. Ele está lá. Tem um crente, pode estar no lugar mais longe, Jesus está lá com ele. É por isso que esse negócio de eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, não existe. Ó, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Vai. Só se tivesse tomando um cafezinho mais Edmilson, né? O que é que Jesus vai ficar fazendo aqui dentro sem ter ninguém? Jesus chega quando o porteiro chega. Jesus chega quando você chega. Pode ter uma irmã orando aqui sozinha, Jesus está aqui, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. E aí ele chega. Glória a Jesus. Cristo é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mateus 9 e 4. Mateus capítulo 9, versículo 4. Onisciente. 9:4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Deixa eu lhe dizer uma coisa: o único que tem acesso às suas faculdades mentais para saber o que você está pensando é Jesus, é Deus. O capiroto, ele estuda o seu corpo para saber o que você está pensando. Agora, saber o que está aqui, ele não sabe. Porque quando você está triste, a retina do seu olho, ou ela abre ou diminui. Qualquer reação, existe um livro na psicologia chamado O Corpo Fala. Esse livro é um perigo. Quem lê ele passa a ficar assustado com o ser humano. Vários assuntos do corpo. Então o diabo, ele tem esse acesso ao corpo, mas ele não tem acesso à mente. Só Jesus sabe o que nós pensamos. Então ele é onisciente. Ele é onisciente. Apocalipse capítulo 2, versículo 19 fala que Jesus é onisciente. Nós já vamos encerrar e terminaremos na próxima terça. Apocalipse 2, e 19.
eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 23: ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Por que está escrito rins? Quem leva um murro no rim sabe como o rim dói. Mendes, é a mesma coisa. Por que nesta tradução está rins? Rins. Você já reparou uma pessoa com dor no rim? Ela demonstra logo. É todo encalacrado. Quando uma pessoa é sondada, quando a pessoa tem um mau pensamento ou qualquer tipo de pensamento, é como se fosse uma dor de rim para Deus. O que essa palavra quer dizer? Demonstra para Deus, é isso que está no original. Por que João Ferreira de Almeida usou a tradução rins? Porque quando a pessoa está com dor de rim, ela não consegue disfarçar. Eu duvido alguém com dor de rim disfarçar. Começa logo um mexe para lá. E se for homem, misericórdia. Aí é que o negócio. Aí que empena, porque o homem não aguenta uma pedrinha no canal. Aí já era. Então, rins significa mentes, ou o que o homem pensa, Deus já sabe, ele demonstra. É por isso que no culto, você sai de casa pensando uma coisa, aí a palavra vai em cima. Quem disse o pastor esse negócio? É a sondagem do Espírito Santo. Ele sabe como é que você chegou aqui nessa noite. Ele sabe como é que está a sua mente, os seus rins. E ele é onisciente. Quem sabe já saiu uma palavra aqui que já deu o culto todo para você. Porque uma palavra de Jesus para o criado do homem e ele foi sarado. É só uma palavra que Deus sonda na tua mente e ele vai de encontro à tua necessidade, e ele te edifica, e ele te restaura, e ele demonstra que conhece você por dentro e por fora melhor do que qualquer pessoa, e que ele vai trabalhar, e que ele vai agir. Ele sonda. Ele sonda. Quantas vezes você chega no culto, não precisa nem dizer Deus fala comigo, você passou o que passou no dia, e ele chega aqui e vai conduzindo no louvor. Às vezes no louvor da harpa, Deus já vai falando com você. Começa o primeiro hino, às vezes você chega aqui e o cantor diz assim: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Aí você diz assim: na cova Daniel é eu. Aí ele diz assim: é com você mesmo que eu estou falando. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. O que é que ele está querendo dizer? Aonde for o teu problema, eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, e eu estou indo lá, porque eu sondei o teu pensamento, porque sou Deus, diz o Senhor, e eu vou trabalhar, e eu vou agir, e eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir e fazer para a glória do meu nome. Então ele diz: não temas, caminha, glória ao nome do Senhor. Acredite que Deus está agindo em alguma coisa na tua vida nesta noite, porque a doutrina que você está aprendendo, a doutrina santa de Deus, não é uma doutrina de demônios, é a doutrina do verdadeiro Cristo, do Cristo que é Deus, do Cristo que é onisciente, do Cristo que é onipresente,
no Cristo que te toma pelo braço e te diz: não temas, eu te ajudo. Oh, aleluia. Você pode até adorar Ele nesta noite, você poderia até glorificar o nome dEle nesta noite, porque eu não sei o que você passou, mas Ele que conhece os pensamentos já ouviu, e a resposta para a tua vida é que Ele está trabalhando por você, é que Ele vai agir por você, é que vai ter resposta para aquilo que você veio buscar. Quem acredita em um Deus que cuida, quem acredita em um Deus que cuida de você, então adore a Ele, glorifique a Ele, porque o choro, homem, o choro, mulher, pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã cedo. Quem sabe amanhã cedo tem uma notícia boa para crente que acredita num Deus que sonda mentes e corações. Bendito é o nome do Senhor. Alava séria. Amém. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por tudo. Louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, nosso Deus e Pai, queremos te adorar, ó Deus, te agradecer pela tua palavra, meu Senhor, ministrada aos nossos corações, que verdadeiramente, ó Deus, venhamos aprender a praticá-la, a tua palavra, guardar em nosso coração, meu Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que a tua palavra guardada no nosso coração, ó Deus eterno, é para nossa salvação, ó Deus eterno. Pai, abençoa a tua igreja, meu Senhor, de maneira especial. Abençoa os irmãos que se encontram enfermos. Nossa irmã Cecília, ó Deus, vai lhe de encontro a tua serva. Deus, eu não sei o estado dela, mas o Senhor sabe. Estenda as tuas mãos sobre aquela enfermidade, ó Deus, fazendo conforme lhe apraz. Despede a tua igreja em paz, nos dá amanhã uma noite na tua presença, uma ser feliz na tua presença, ó Deus, e queremos te louvar e te agradecer por tudo, em nome e por amor de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, agora e para todo sempre. Todos dizem: certamente me seguirão e habitarei